Vamos falar sobre as polêmicas em torno do Pix. Tem uma coluna do nosso colega Graciliano Rocha de que o ministro Fernando Haddad, nessa coluna informa que o ministro Fernando Haddad disse que nova norma da Receita não vai atingir pequenos contribuintes. Graciliano Rocha assina a coluna informando que o ministro da Fazenda disse ao UOL que a instrução normativa, que é aquela questão da Receita, sobre o Pix não vai ter efeito sobre a maioria dos pequenos negócios e indivíduos da classe média. A razão apontada pelo ministro é a elevação da linha de corte para bancos reportarem operações financeiras, que passou de R$2.000 para R$5.000 por mês, no caso de pessoas físicas, em relação à norma que vigia desde 2015, que estava em vigor desde 2015. A manifestação do ministro ocorreu depois da publicação do texto da própria coluna do Graciliano Rocha, que dizia que a nova norma da Receita mirava ganho não declarado de pequena empresa e classe média. O ministro discordou da conclusão porque, segundo ele, o volume de transações a serem reportadas caiu porque os valores mínimos para informar a Receita foram atualizados. Sakamoto, na tua impressão, vai ter impacto ou não, para os pequenos comerciantes, pequenos empresários? Olha, Diego, eu até quero ouvir, como a Raquel é a especialista em economia, quero ouvir a opinião dela, mas acho que, em primeiro lugar, é o seguinte: o Brasil já tem regras bem claras a respeito da comunicação à Receita Federal de transações a partir de determinado limite. O Pix não pode ficar fora disso, O Pix não pode ser também uma terra de ninguém. Da mesma forma que o DOC e o TED você tinha, da mesma forma que o cartão de crédito você tem, ou seja, gastou a partir de determinado limite, você precisa informar a Receita para que seja batido, no final das contas, despesas e receitas. Que as pessoas tenham despesas equivalentes às suas receitas e que, principalmente, a gente descubra se as receitas das pessoas estão sendo declaradas ou não. Pessoas, digamos, empresas e pessoas. Tem regras para empresa e tem regras para pessoas. Essas duas coisas precisam ser colocadas. O que aconteceu é que criou-se toda uma febre a partir de uma regra, toda uma viralização de fake news, de que o Pix seria taxado, e aquele bando de vagabundo na rede social compartilhando isso mesmo sabendo que era mentira, e atingindo, Eu conversei com o pessoal passando na Brasilândia dia desses, até por uma reportagem, conversei com pessoas que me perguntaram, aproveitando que você está aqui, você está me dizendo, é verdade como você está taxado do Pix? Não é fake news, Mas o que acontece? Se aproveitando do quê? E aí toda fake news boa, eles tentam lastrear numa realidade. A realidade é que o governo vai olhar para o Pix agora, tal qual ele olha para outras formas de movimentação financeira, exatamente para evitar o quê? Evitar sonegação. Só que aí tem um ponto interessantíssimo. Quando a gente critica a sonegação, uma coisa que pobre sonega muito menos do que rico, super rico sonega pra diabo no Brasil, de forma legal ou de forma ilegal, tem sonegação através de subterfúgios e tem sonegação ilegal também. O super rico que sonega, quando é criticado sobre isso, e quando um empresário, seja o empresário grande ou quem quer que seja, ele começa a falar o quê? Mas sonegação é uma forma de eu me defender do Estado injusto. E aí ele se junta com a extrema-direita e cria esse tipo de narrativa que é comprada por quê? Inclusive por empresários menores. Infelizmente, empresários menores que são beneficiados, seriam beneficiados pela taxação dos empresários maiores de uma forma mais dura, que poderia até criar alíquotas menores para empresários que ganham menos, que faturam menos, acabam comprando esse mimimi de que, olha, estão querendo tirar o nosso. E na verdade não estão querendo tirar de ninguém, está querendo apenas fiscalizar e garantir o recolhimento correto da receita. Raquel. Gente, vamos lá. São duas coisas absolutamente diferentes. Você taxar o Pix, você ir lá e para cada Pix que cada um de nós fizemos, o governo ir lá e cobrar uma taxinha, é uma coisa. Você usar o Pix como uma das ferramentas que o governo tem para monitorar as transações que todos nós fazemos. E a Receita monitora um monte de transações financeiras, de pobres e ricos. Para ver quem está sonegando é outra coisa muito diferente. É dever da Receita buscar o sonegador. Se a população não concorda com o tanto de imposto que está pagando, tem que fazer lobby lá no Congresso, para na reforma tributária derrubar o imposto XYZ. No Brasil se paga muito imposto, sim, é verdade.
Mas o caminho que você tem para isso é reduzir o gasto público e trabalhar no Congresso Nacional para reduzir o imposto. Não é fazer fake news do Pix. O Pix é uma ferramenta excelente que o Brasil desenvolveu, certo? Que modernizou as nossas transações bancárias, que foi excelente para as pessoas mais pobres, que tirou uma espécie ali de monopólio do serviço bancário. A gente gastava um monte de dinheiro aí fazendo DOC, fazendo TED, ninguém gasta mais nada disso. Então, assim, vamos parar de disseminar fake news, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é você taxar o Pix, a outra coisa é você usar o Pix como ferramenta para buscar o sonegador. Sonegar imposto é crime, tá? É crime. Sonegar imposto é crime. A gente paga muito imposto no Brasil? Sim, a gente paga muito imposto no Brasil. O governo tem que reduzir o tanto que ele gasta, tem que equalizar as suas despesas, tem que gastar melhor, e a gente tem que resolver isso lá no Congresso. Não é com fake news. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, intervalinho, a gente já volta com outros destaques para você da TV, do Wallplay, Samsung TV Plus, Pluto TV, enfim, se você está assistindo pela TV, a gente volta já. No YouTube continuamos mais um pouco, Sakamoto, é isso, né? Sonegação não dá em qualquer classe social, mas vamos cobrar também para que os que mais deveriam pagar, né? Aqueles que estão na parte de cima da pirâmide também tenham menos opções de sonegação, digamos assim. Você falou até de legais, né? Que infelizmente há subterfúgios para essas pessoas. Subterfúgios. Quem tem um bom advogado tributário consegue ir ao céu no Brasil, né? E acaba conseguindo, né, criar maneiras, caminhos para pagar menos imposto, né? O cara que paga menos imposto, seja através de subterfúgios legais, seja através de omitir, não pagar imposto na cara dura, é visto por uma parcela significativa das pessoas como herói. Sonegador é visto por uma parcela das pessoas no Brasil como herói. Ou seja, poxa, e aquela história de que bandido bom é bandido morto, todas aquelas bobagens que eu sou contra. Acho que bandido bom é bandido julgado e preso, né? Agora, isso aqui, não, o sonegador que está omitindo bilhões, ele não é bandido, ele é herói. Estão percebendo o nível de doença na nossa sociedade, né? Esse dinheiro de sonegador poderia estar sendo usado para quê? Para abater dívida pública, para, inclusive, ajudar a reduzir os juros dessa forma, para educação, para saúde, para alimentação, para tanta coisa, para estradas, para pontes novas, para consertar ponte para não cair na cabeça das pessoas, não é mesmo? Só que a gente tem isso, a gente tem essa narrativa que endeusa a pessoa, sabe? Aquela coisa, eu preciso levar vantagem em tudo, a antiga lei de Gerson. Infelizmente, né, é uma coisa que a gente tem que lutar contra, mas concordo, e a Raquel disse tudo, sonegar é crime.